Assim, a gente tem toxicidade existe em qualquer jogo. Se, por exemplo, o Pac-Man criar um competitivo, vai ter gente tóxica no cenário de Pac-Man. Isso é normal, a gente sabe. Como você lida com isso? Você, então, como você até mencionou, pô, quando pensa em Rainbow Six, quando pensa em competitivo, quando nós pensamos nesse jogo aqui no Brasil, você é um embaixador, né? Querendo ou não, indiretamente, você se transforma ali no embaixador, numa imagem ali, né? Numa pessoa que representa o jogo no Brasil. Como você lida com isso, cara? Como você acha que é a comunidade de Rainbow Six? A gente sabe que tem outros jogos também, tem pessoas e pessoas, a gente nunca pode generalizar demais, a gente está falando de ser humanos, né? Assim como torcedor. Torcedor de determinado clube tem 90% é o cara pacífico, o cara que gosta, que quer levar a criança, quer levar o pai, quer levar a mãe, mas tem ali 5, 4, 2% da torcida que quer brigar. Como você vê isso, cara? E é bacana que você já tem bastante experiência, está quase 8, 9 anos aí trabalhando diretamente com o público de games, desde que você começou a abrir live. Então, é bem insano, né? É bem louco, porque isso também cai naquele mesmo papo que a gente estava tendo anteriormente, quando a gente vê que um jogo é voltado para o competitivo e o outro jogo que não é. Quando o jogo não é voltado para o competitivo, a tendência da comunidade é ser mais tóxica, porque você tem uma comunidade muito mais casual do que investindo seu tempo realmente dentro do competitivo. Então, Rainbow Six, cara, é uma das comunidades menos tóxicas no sentido de voltar a raiva dela pra mim, vamos dizer assim. Eu sofro, às vezes, com a comunidade, mas eu tenho muito mais amor e carinho, eu recebo muito mais amor e carinho da comunidade do que, por exemplo, quando eu tava no Battlefield 4. Eu tinha uma massa de fãs muito legais dentro do Battlefield 4, mas o Battlefield 4 era uma comunidade que vinha, de grande parte, a maior parte, do Zigueira. E o Zigueira, naquela época, era um youtuber. Então você pensa que a galera que ia assistir os campeonatos ia pelo Zigueira, e não pelo competitivo. Então eles brigavam muito e era uma comunidade assim que batia demais. Eu sofri um lance até que tinha um hater do Zigueira, que acabou virando meu hater porque eu era amigo do Zigueira. Eu não vou ficar citando nomes aqui do que aconteceu, mas eu tava fazendo uma live e ele ia me seguindo, aí tem um pop-upzinho de fulaninho te seguiu e tal, com palavras que, assim, eram muito, muito, muito ruins. Vamos falar desse jeito. Que eu tive que tirar as notificações porque ele estava criando várias contas para me seguir com esse tipo de palavra. Ao ponto de utilizar palavras que ferem diretamente o psicológico de mulheres. Então, só para vocês entenderem o nome das coisas que estavam falando. Enfim. Então, assim, nessa parte de toxicidade, eu acho que quando o jogo não é voltado para o competitivo, você tem uma tendência a ter mais pessoas criando um ambiente ruim. Quando você tem um jogo voltado para o competitivo, envolve muito mais paixão e carinho. Vai ter gente falando mal, foi como você falou, aquele 1%, 2%, vai ter esse nível de toxicidade, mas eu acho que a maioria não, entendeu? Porque vai ter gente que não vai concordar com o que eu tô falando, porque quando você tá também muito envolvido no jogo, você consegue perceber mais coisas também, né? Então, eu recebo muita mensagem de pessoas mandando print, vídeos. Esse cara foi racista, esse cara foi xenofóbico, esse cara foi homofóbico, esse cara não sei o quê, bane ele. Isso é uma coisa também que acontece, né? Quando você tá muito envolvido na comunidade, as pessoas que buscam também melhorar ela, que eu acho isso sensacional, acham também que a gente consegue, né? Só apertar um dedo e banir o cara. Manda aí que eu vou banir. Pá, banir. Também não é assim que funciona. E aí, automaticamente, algumas pessoas se frustram. Porque a gente não tem como fazer isso por eles, e eles acabam sendo meio tóxicos com a gente. Só que dá pra dividir. Você vê o cara que é tóxico e o cara que tá frustrado. E aí, quando você conversa com essas duas pessoas, você percebe quem é o tóxico e quem é o frustrado, e você consegue converter essa frustração dele para algo bom. Então, várias pessoas já vieram me xingando e eu olhava, por exemplo, primeira coisa que eu faço. Geralmente isso acontece no Twitter, no Instagram, né? Eu vou no perfil da pessoa. No Twitter era mais fácil do que o Instagram. Aí eu vejo o histórico de mensagens da pessoa.
Geralmente, desculpa também mais uma vez, galera, que pode se ofender com o que eu vou falar. Geralmente, o cara que é tóxico é fã de futebol. Você só vê o cara comentando futebol. Ah, não sei o quê, juiz idiota, jogador não sei o quê, parará, torcida. O cara tá sempre falando algo de futebol e de alguma maneira ruim. O cara que é frustrado, o cara tá compartilhando sorteio, o cara tá mandando mensagem para algum ídolo dele e ele não é correspondido. E quando ele não é correspondido, ele começa a ser uma pessoa tóxica. Você conversa com essa pessoa, ela muda completamente com você. Então ela fica super carinhosa, super gente boa. Tem pessoas que hoje em dia eu tenho contato direto, que foram tóxicas comigo inicialmente e hoje em dia são pessoas maravilhosas, mas os caras que são tóxicos mesmo e infelizmente não tem salvação.